Alléluia. Aleluia. Vocês estão felizes? Vous êtes heureux? Moi, je suis extrêmement heureux. Eu estou extremamente feliz. J'ai le cœur rempli de joie. Eu tenho o coração cheio de alegria. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le cœur rempli de joie comme moi aujourd'hui? Tem alguém aqui também com o coração cheio de alegria como eu? Dieu est tellement bon. Deus é tão bom. Chaque jour, il est bon. A cada dia Ele é bom. Et je suis heureux pour deux raisons principales. Eu estou feliz por duas razões principais. Parce que, comme le pasteur a dit tout à l'heure, Como a pastora disse antes, je suis heureux de vous voir. estou feliz em vê-los. Je suis heureux d'être avec vous. Estou feliz de estar aqui com vocês. Et vous savez, je dois vous dire, Vocês sabem, eu gostaria de dizer, en tant que Suisse, como suíço, que je suis aussi reconnaissant que também sou grato à Dieu a Deus pour cette nation. por essa nação. Parce qu'il y a un mois, Porque tem mês, il y a deux personnes qui se sont levées duas pessoas se levantaram et ils ont dit, c'est pas normal ce qui se passe. e eles disseram, não é normal o que está acontecendo. Les magasins restent ouverts. Les magasins restent ouverts. As lojas ficam abertas, Mais les églises, elles doivent fermer. mas as igrejas estão fechadas? C'est pas normal. Não é normal. Le pouvoir exécutif a pris une décision, O poder executivo tomou uma decisão, mais on peut rentrer directement avec le pouvoir judiciaire. mas a gente pôde entrar com o poder judiciário Des citoyens comme vous et moi, e cidadãos como vocês e eu, ils rentrent directement et disent au pouvoir judiciaire, c'est pas normal. eles foram diretamente ao poder judiciário e disseram, isso não é normal. Et ça a pris un peu de temps. Tomou um pouco de tempo, Mais honnêtement, judiciairement, 3 semaines, c'est rien du tout. mas honestamente, quando se diz de poder judiciário, 3 semanas não é muita Et coisa. jeudi, le jugement est tombé. E quinta-feira o julgamento foi dito. Effet suspensif. Efeito suspensivo. Ça veut dire, vous n'aviez pas le droit de faire cela. Significa, vocês não têm o direito de fazer isso. C'est pas parce que les gouvernements ils font quelque chose que c'est toujours la bonne chose. Não é porque o governo diz alguma coisa que é sempre a boa coisa a Mais là où fazer. je remercie Dieu, Mas agora eu estou grato ao Senhor, c'est qu'il y a deux personnes qui se sont levées. porque duas pessoas se levantaram. Et grâce à eux, E graças a eles, on est aujourd'hui ici ce soir tous ensemble. estamos aqui Alors on juntos peut applaudir essa le noite. Seigneur pour ça. Então podemos aplaudir o Senhor por isso. Amen. Amém? Seigneur, tu es grand, Senhor, tu és grande, tu es puissant. você é poderoso. Il n'y a aucune autorité au-dessus de toi. Não tem nenhuma outra autoridade Tu es acima de l'autorité ti. suprême. Você é a autoridade C'est suprema. toi qui as déterminé les rois, É você quem determina os les reis, princes. os príncipes. Nous allons respecter les lois, Nós vamos respeitar as leis. mais nous savons que c'est toi qui dirige et qui domine. Mas nós sabemos que é você quem dirige e Et domina. pour cela, je suis tellement content. E por isso eu estou tão contente. Et la deuxième raison pour laquelle je suis content, E a segunda razão pela qual eu estou contente c'est parce que je sais é porque eu sei que Dieu, que Deus, ce soir, essa noite, a quelque chose de bon pour toi. tem alguma coisa de bom para você. Ce soir, il a quelque chose de bon pour toi. Essa noite ele tem algo de bom para Et você. ça me rend heureux. E isso me deixa muito alegre. On va simplement fermer les yeux et on va prier. A gente vai fechar os olhos e orar. Père éternel, Pai eterno, personne n'est venu pour Jérémie ce soir, ninguém veio por causa do Jeremias essa mais nous noite. sommes venus, nous sommes réunis Nós viemos e nos reunimos dans l'unité em unidade pour avoir une rencontre personnelle avec toi. para ter um encontro pessoal contigo. Et ta parole dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, E a sua palavra diz que quando 2 ou 3 são reunidos em teu nome, tu es au milieu d'eux. você está no meio deles. Alors Saint-Esprit, nous t'accueillons dans ce lieu ce soir. Então, Espírito Santo, a gente te acolhe aqui no nosso meio essa noite. Viens irriguer les cœurs, Venha regar os corações, qui des fois peuvent être une terre qui est bien trop sèche porque às vezes pode ser uma terra muito seca pour recevoir la semence. para receber a semente, Pour que cette semence ne tombe pas sur une terre sec, un cœur sec,
Porque essa semente não cai sobre um coração seco, mais que cette semence puisse tomber dans une terre qui est fertile et qui puisse se rentrer dans l'intérieur et profondeur du cœur. e que essa semente possa cair num coração que é fértil, onde ela possa cair no interior e fecundar. Seigneur, prépare nos cœurs. Senhor, prepara nossos Prépare-nous à corações. recevoir ce que tu as pour nous. Nos prepare a receber o que tu tens para nós. Et comme nous l'avons dit, E como nós dizemos, nous savons que ce que tu vas nous donner est bon. nós sabemos que o que tu vais nos dar é bom. Alors nous nous préparons à recevoir quelque chose de bon ce soir. Então a gente vai preparar algo de bom essa noite. Remplis ma bouche Enche a minha boca de ta parole. da tua Ne palavra. permets pas de dire quoi que ce soit qui vienne de moi, Não me permita dizer o que for que venha de mim, mais que ton Esprit seul puisse parler ce soir mas que o teu Espírito Santo somente possa falar et transformer les vies e transformar as vidas et incendier ton peuple e incendiar o seu povo, afin que nous puissions être prêts a fim de estarmos prontos dans ces temps de difficulté, nesse tempo de dans ces dificuldade, temps de changement. nesse tempo de mudanças, Tu veux une église qui est prête. que a gente seja uma igreja pronta. Tu veux une église qui est bouillante. Você quer uma igreja que é fervente. Alors fais ton œuvre et complète ton œuvre en nous ce soir. Então faça a tua obra e complete-a em nós essa noite. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. No nome poderoso de Jesus eu oro. Amen, Amém, amen et amen. e amém. Vous savez, je suis vraiment, encore une fois, je suis très heureux d'être ici. Vocês sabem, como eu disse, eu estou muito feliz de estar aqui. Et je voulais remercier Dieu pour le témoignage de Marcio. E eu gostaria de agradecer pelo testemunho de Márcio. Ça encourage notre foi, effectivement. E isso verdadeiramente encoraja a Et le nossa fé. témoignage d'Hélène également. E o testemunho da pastora igualmente, ou do Márcio. Lorsque tu fais de l'éternel tes délices, Quando você faz do eterno as suas delícias, il te donne ce que ton cœur désire. ele te dá o que o seu coração deseja. Ton papa sait ce que tu as. O seu papai, ele sabe do que você precisa. Il le sait très bien. Ele sabe muito bem. Il va pourvoir. Ele tem o poder. Pourvoir. Ele vai poder. Alléluia. Aleluia. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit? Já aconteceu com vocês de se C'est acordar que moi, no on meio se da réveille en pleine noite? nuit. Ou será que só acontece comigo? Des fois, Às vezes. on va juste aux toilettes. Às vezes vamos levantar Des apenas fois, para ir Dieu ao nous lève banheiro. pour qu'on puisse prier. Às vezes se levanta para orar. On ne sait pas. Des fois, on tourne dans le lit pendant 20 minutes, une demi-heure. On ne sait pas ce qui se passe. A gente não sabe, talvez a gente cai na cama durante 20 minutos, meia hora e não sabe o que se passa. Vous savez toujours quoi faire quand vous vous réveillez à 2 heures du matin. Vocês sabem sempre o que fazer quando vocês se acordam às 2 da manhã. Amém? Et en tout cas, je vais vous dire, souvent quand on se lève en pleine nuit Então, eu gostaria de dizer que quando a gente se levanta no meio da noite et qu'il fait vraiment nuit, on voit rien, il n'y a pas la lumière. e que está bem escuro, a gente não vê a luz, On marche, mais on ne reconnaît pas vraiment grand-chose. a gente anda, mas a gente não reconhece Donc on est là en train de claramente as tâtonner, en coisas. train de voir est-ce que c'est le lit, et puis après on va peut-être aux toilettes. Às vezes a gente pode tropeçar e será que essa é a minha cama e quero ir ao Mais banheiro? on va doucement, on n'est pas sûr, vous êtes d'accord? A gente vai bem devagar porque a gente não tem certeza. Vocês estão de Et acordo? on a des problèmes parce que finalement il n'y a pas de lumière. A gente tem problema porque não tem a luz. Et j'aimerais vous dire, nous avons besoin de lumière. E eu gostaria de dizer, nós precisamos da luz. Vous avez besoin de lumière. Vocês precisam da luz. J'ai besoin de lumière. Eu preciso da luz. Amen. Amém? Dans Exode 13, 17, j'aimerais bien qu'on le prenne ensemble. Então, Êxodo 13, 17, c'est juste? Ouais, 13, 17, je vais lire en français. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. 17, tu peux lire. Êxodo 13, 17. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Amen. Verset 21. L'Éternel allait devant eux.
Amém? Verso 21. O Senhor ia diante deles. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, De dia, numa coluna de nuvem para guiá-los pelo et la caminho. nuit dans une colonne de feu E à noite, numa coluna de fogo para iluminar. pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Para que caminhassem de dia e de noite. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Et vous savez, j'ai intitulé ce message Vocês sabem, intitulei essa mensagem « Conduit par le feu Conduzido pelo fogo. »,« dirigé par le feu Dirigido pelo fogo. ». Lorsque vous voyez rien, Quando vocês não estão vendo nada, vous avez besoin du feu. vocês precisam do fogo. Lorsque vous savez pas où vous allez, Quando vocês não sabem onde ir, vous avez besoin du feu. vocês precisam do fogo. Lorsque vous avez froid, Quando vocês têm frio, vous avez besoin du feu. vocês precisam do Et vous fogo. savez, en fait, je me suis posé la question, est-ce qu'on est dans le jour ou dans la nuit? Vocês sabem, então eu me questionei, nós estamos durante o dia ou durante a Et noite? je me dis que dans une société comme actuellement, Então eu disse que numa sociedade como hoje, on sait juste pas où on est en train d'aller. a gente não sabe verdadeiramente onde Personne ir. ne sait. Ninguém sabe. Le pasteur, peut-être ne sait pas forcément où on sera l'année prochaine. O pastor talvez Você sabe, ele pastor? mesmo não sabe, ela mesma não saiba onde a gente Apôstolo estará no que Rina, vem. peut-être il sait pas où on sera l'année prochaine. O apóstolo Rina também, talvez ele não saiba Moi? onde a gente vai estar Encore no ano moi? que vem. Ainda menos eu. La société, les politiciens ne savent pas. A sociedade, os políticos não sabem Je vous também. rappelle, dans 2 Pierre 3, il est écrit « Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit Eu me lembro que em 2 Pedro 3. 3 Le- está escrito que Le jour du Seigneur, no dia do Senhor ele virá como ladrão de ladrão noite. de noite. Amen. Amém. Il n'est pas en train de dire ça va être le plein jour, ça va être en plein été, on va tous être... Non, il dit il va venir pendant la nuit. Ele não diz que vai chegar no verão durante o dia, ele diz, não, vou chegar à noite. Il y en a même qui disent, certains, ça va être l'hiver. E tem alguns mesmo que dizem, vai ser no Vous inverno. avez remarqué, il fait nuit déjà à 5 heures. Moi, je suis là, Seigneur, pourquoi à C'est- 5 heures il fait nuit? Vocês estão vendo, mesmo às 5 horas da tarde já está à noite, e eu fico, Senhor, por que já está à noite? Il va venir dans la nuit. Ele vai vir à noite. Et vous savez ce qui se passe dans la nuit? E vocês sabem o que se passa à noite? Il y en a certains qui dorment. Tem alguns que dormem. Il va venir dans la nuit. Ele vai vir durante a noite. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. No dia do Senhor, ele virá como ladrão pela noite. Et la société est dans la nuit. E a sociedade está na La noite. société est en train de tâtonner, de savoir qu'est-ce qui se passe, où on est en train d'aller. Vous pouvez rouvrir les églises, mais vous ne pouvez pas chanter. A sociedade está tapotando, passando assim durante a noite. Vocês podem até abrir as suas igrejas, mas você não pode cantar. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité des lois aussi absurdes qu'aujourd'hui. A gente nunca viu na história do mundo uma lei tão absurda como essa. Des lois absurdes. Leis absurdas. Mais pourquoi? Parce qu'ils tâtonnent, ils ne savent pas quoi faire. Mas por quê? Porque eles estão apenas tocando sem saber o que Il y a fazer. 6 mois, on nous disait le masque, il ne sert à rien. Senão vocês tiram Non, máscara. non, il y a 6 mois, on nous disait le masque, il ne sert à rien. Tem 6 meses a gente se dizia a máscara não serve para nada. Non, mais ils n'en avaient pas. C'est pour ça qu'ils disaient que ça ne servait à rien. A gente não Non, tinha. les gouvernements n'avaient pas de masque. O governo não tinha máscara, por isso não era Et necessário. maintenant, tout le monde doit en mettre. E agora todos somos obrigados a colocar. Est-ce que vous comprenez bien que tout le monde est en train de tâtonner? Vocês estão compreendendo que todo mundo está tapotando. On ne sait pas exactement. A gente não sabe On exatamente. avance dans le noir. A gente está avançando no escuro. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a des plans et des projets. O que é incrível é que tem planos e projetos, Mais personne ne sait quand ça va être vraiment mis à exécution. mas ninguém sabe quando será executado. Et dans le passage qu'on vient de lire, E na passagem que viemos de ler, il est écrit está escrito: l'Éternel o Eterno ne les a pas dirigés vers le chemin le plus court. não os guiou pelo caminho mais curto. Pourquoi le chemin le quê? plus court? Por que não levou pelo caminho Moi, mais curto? nous, quand on prend notre GPS, on veut le chemin le plus court, le plus rapide. Quando a gente pega o GPS, a gente pega o caminho mais rápido. Et qu'est-ce que j'apprends ici? E o que eu aprendo com esse C'est que Dieu, é que Deus, plus que le chemin le plus court, mais que o caminho mais curto, il est en train de préparer son peuple dans le désert. Ele está preparando o seu povo no deserto. Il est en train de te préparer. Ele está te preparando. Il est en train de me préparer. Ele está me preparando. C'est pas forcément la destination,
não precisa ser necessariamente a destinação, Mais o qu'est-ce qui se destino, passe en arrivant pendant ce voyage? mas o que se passa durante essa viagem para chegar até lá. Vous savez, il veut nous dire, si tu es dans le désert, Vocês sabem, se você estiver no deserto, peut-être c'est parce que tu n'es pas encore prêt à prendre la terre promise. talvez é porque você ainda não está pronto a conquistar a terra prometida. Parce qu'il a dit, je ne vais pas les envoyer directement vers le chemin le plus court, Ele disse, eu não quero guiá-los diretamente pelo caminho mais curto, parce qu'ils vont avoir peur porque eles terão medo, et ils vont se repentir. eles vão se Vous savez ce que arrepender. ça veut dire repentir? Ça veut dire retourner en arrière. Ça veut dire j'étais dans un mauvais chemin, ah, je retourne en arrière. Vocês sabem o que quer dizer se arrepender? É voltar para trás. Je retourne en arrière. Eu vou voltar para trás. Et de ce coup-là, c'est pas repentir pour aller dans la terre promise, non, c'est pour retourner en Égypte. Só que nesse caso não é se virar para voltar à terra prometida, não, mas para voltar ao Egito. Ils sont pas prêts. Eles não estão prontos. Je dois les préparer. Eu tenho que prepará-los. Amen. Amém? Et vous savez ce qui est incroyable, c'est qu'est-ce qui se passe dans le désert? E vocês sabem o que é incrível? É o que se passa no Et deserto. souvent les gens disent non mais le désert, arrête de me parler du désert, j'aime pas le désert, il y a rien à faire. E tem pessoas que dizem, por que você está falando do deserto? Eu não gosto do deserto, tem nada a fazer. Récemment, j'étais dans le désert Não há muito, tem alguns dias eu estava no deserto et franchement, e francamente, je peux vous garantir, posso garantir, il y a vraiment rien à faire dans le désert. realmente não tem nada a ver no deserto. Il y a a fazer no deserto. absolument rien à faire. Não tem absolutamente nada a fazer quando você está no Tu deserto. regardes à droite, Você olha para a direita, il y a quoi? tem o quê? Il y a du sable. Terra. Tu regardes devant toi, Rien. il y a du sable. Vous Tu allez regardes pas à gauche, il y a frente. du sable. Tu regardes Rien. derrière, du sable. Tu es là, non, il n'y a que du sable partout. Você olha para a esquerda, tem areia também. Você olha para trás, tem areia. Então tem areia para todo lado. Il n'y a rien à faire dans le désert. Não tem nada a fazer no deserto. Il y a une chose à faire dans le Só tem désert. uma coisa a fazer no deserto. Écoutez bien, Escutem bem. il y a une chose à faire dans le désert. Tem uma coisa a se fazer no S'il y en a deserto. qui ne prennent pas des notes, vous pouvez commencer à prendre des notes maintenant. Se tem alguém que não está anotando, comece a anotar agora. Il y a une chose à faire dans le désert. Tem uma coisa a fazer no La deserto. seule chose que tu fais dans le désert, A única coisa que se faz no deserto c'est que tu écoutes. é ouvir. Tu écoutes. Ouça. Tu écoutes ce que Dieu il est en train de dire. Ouça o que Deus está te dizendo. La parole de Dieu fut adressée à Jean-Baptiste où? A palavra de Deus foi levada a João Batista onde? Dans le désert. No deserto. C'est dans le désert que Dieu parle. É no deserto que Deus fala. C'est quand il n'y a rien autour que Dieu parle. É quando não tem nada ao teu redor C'est que quand Deus tous les fala. magasins sont fermés que Dieu parle. É quando todas as lojas estão C'est fechadas dans le que temps Deus qu'on est en train fala. de vivre aujourd'hui que Dieu parle. É no tempo que estamos vivendo hoje que Deus fala. C'est maintenant qu'il parle. É agora que Ele está C'est falando. quand tu es chez toi, il n'y a rien à droite, il n'y a rien à gauche, il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. C'est là qu'il parle. Quando você estiver na sua casa, que não tiver nada à direita, à esquerda, de frente ou atrás, lá Et Deus la está seule falando. chose que tu dois faire, A única coisa que você tem que fazer é c'est écouter. ouvir. Le désert, c'est un lieu de rencontre. O deserto é um lugar de reencontro. C'est le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. É um lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Prendre ensemble Hébreux 12, A gente vai ler juntos Hebreus 12, verset 22. verso 22. Dit en français, mais vous vous êtes approchés, au verset 22, de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Et je vais continuer au verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Verset 25, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre, celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre. Et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Verset 27, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées. Est-ce qu'il n'est pas en train d'ébranler les choses? Est-ce qu'il n'y a pas un changement? Le changement des choses ébranlées comme étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montre-nous reconnaissants
en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. On parlait du culte tout à l'heure. Avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hebreus 12, 22. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e os muitos milhares de anjos. Verso 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Amém. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amen, amen, amen. Qui a choisi les louanges, c'est toi? Quem escolheu os louvores foi você? Les louanges qui parlaient du feu, moi j'ai adoré parce que je me suis dit mais c'est incroyable, c'est exactement de ce que je vais parler ce soir. Os louvores que falam do fogo, eu achei inacreditável e admirável, porque Notre é exatamente a palavra de hoje. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nosso Deus é também um fogo consumidor. Il consume. Ele consome. Et vous savez, là on parle de choses E você sabe, a gente fala de qui coisas sont ébranlables que são abaláveis et des choses qui sont inébranlables. e coisas que são inabaláveis. La parole de Dieu est inébranlable. A palavra de Deus é inabalável. Le ciel et la terre passeront, O céu e a terra mais la passarão, parole de Dieu, elle subsistera. mas a palavra de Deus subsistirá. Et j'aimerais vous dire, vous savez ce que c'est ébranler, ça veut dire secouer. E vocês sabem o que eu quero dizer, abalar significa sacudir. Secouer. Sacudir. Dieu, il est en train de secouer la terre comme jamais. Deus, ele está sacudindo a terra como nunca fez antes. Il est en train de secouer. Ele está sacudindo. Shake. Vous voyez ça en anglais? Shake it. Shake, shake it. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, shake it? Vocês podem dizer comigo, shake it. Secoue, Seigneur. Sacode, Senhor. Secoue, Seigneur. Sacode, Senhor. Et qu'est-ce qui va subsister? E o que vai subsistir? Les choses inébranlables. As coisas inabaláveis. Celles qui sont fondamentales. Aquelas que são fundamentais. Ce qui est vraiment essentiel. Aquelas que são verdadeiramente Ce essenciais. qui est vrai. Aquelas que são Ce qui est verdadeiras. pur. Aquilo que é Ce puro. qui est agréable. Aquilo que é C'est agradável. ça qui reste. É isso que fica. Quand le feu il vient de Dieu et il descend Quando o fogo vem, desce de Deus et qui consume tout ce qui n'est pas bon, e que consome tudo que não é bom, qu'est-ce qui reste? o que resta? Il reste l'or pur. O que resta é puro. C'est l'or qui est pur. O ouro é puro. C'est un cœur qui est pur. É um coração puro. Raffine-nous, Seigneur. Vem nos refinar, Senhor. Raffine-moi, Seigneur, ce soir. Vem me refinar essa noite, Senhor. Alléluia. Aleluia. Tu es bon, Seigneur. Tu és bom, Senhor. Tu fais de grandes choses, Seigneur. Tu fazes grandes coisas, Ouvrez Senhor. les yeux. Abra nossos olhos. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Venham experimentar e ver como o Senhor é bom. Amen. Vous Amen. savez, il parle aujourd'hui comme il n'a jamais parlé auparavant. Vocês sabem, ele fala hoje como ele nunca falou antes. Sa parole n'a jamais été aussi vivante, A sua palavra nunca esteve tão viva et tant audible. e tão audiva. Et nous, le peuple de Dieu, E nós, o povo de Deus, nous devrons être à l'écoute comme jamais. nós devemos estar à escuta como nunca. Je suis désolé de vous dire, mais il y a urgence. E eu sinto muito de vos dizer isso, mas é urgente. Le peuple de Dieu ne peut plus simplement s'asseoir sur les bancs de l'église. O povo de Deus não pode simplesmente se assentar nas cadeiras da igreja. Le peuple de Dieu doit être actif. O povo de Deus tem que ser ativo. Le peuple de Dieu doit se lever et briller. O povo de Deus tem que se levantar e brilhar. Mais ce peuple, c'est nous. Je dois me lever et briller. E esse povo somos nós. Tu Eu tenho dois que te me lever et levantar e briller. brilhar. Você tem que se levantar e brilhar. Conduit par le feu. Conduzido pelo fogo. Dirigé par le feu. Dirigido pelo fogo. On a établi, vous savez, on dit qu'on n'a pas marché de jour, on marche de nuit. A gente não pode dizer estou andando de dia. On n'est pas en Estamos train de marcher de jour, on marche de nuit, on n'est pas sûr encore. Estamos Où on va andando à exactement? noite. On n'est pas sûr, on tâtonne, on est encore sur cette terre.
a gente está tapotando, a gente está perdido. Donc on nessa a terra. plus besoin que jamais d'être dirigé par le feu. Então, agora, mais do que nunca, nós precisamos de ser dirigidos pelo fogo. Et cette semaine, je lisais Luc. Então, como dizia Lucas, Cette semaine, je lisais Luc. essa semana eu li Lucas. Excuse-moi, je parle vite. Merci beaucoup. Vraiment, je voulais te bénir. Je veux te bénir pour cette traduction. Amém. Donc, je lisais Luc. Então, eu Et, estava lendo et Lucas. j'aime beaucoup les évangiles parce que vous savez, lorsque vous lisez Matthieu, Então, eu gosto muito dos evangelhos, porque vocês sabem, tem Mateus. c'est pas la même chose que quand vous lisez Luc. Não é a mesma coisa quando você lê Lucas. Et c'est pas pareil que quand vous lisez Jean. Não é a mesma coisa quando Vous você lê João. vous savez, pour moi, 2020, ça a été une année de révélation. Vocês sabem, para mim, 2020 é um ano de revelação. Mais tellement de révélations Tantas revelações que si je vous donnais toutes les révélations, on passerait toute la nuit. que se eu te dissesse todas as revelações que eu tive, a Puis gente d'ailleurs, passaria a noite. quand j'ai vu la table ce soir, je me suis dit, mince, je dois essayer de faire court. Então, quando eu vi a mesa hoje, eu disse, então tenho que ser rápido. Parce que je me suis dit, bon, bah, alors il faut pas que je traîne trop. Então, significa que eu tenho que ser breve. Mais une des révélations que j'ai eues cette année, Uma das revelações que eu tive essa noite, cette année, esse ano, c'est que, vous savez, la parole de Dieu, ça, je pensais pas du tout le dire. vocês sabem, a palavra de Deus, eu não pensava dizer isso. Il y a Matthieu qui l'a entendu. Tem Mateus que ouviu, Il y a Luc qui l'a entendu. tem Lucas que ouviu, Il y a Jean qui l'a entendu. tem João que Ok? ouviu, Il y en a plein d'autres qui l'ont entendu. temos vários outros que Mais la ouviram. révélation que j'ai eue, c'est que quand toi tu l'entends, Então, a revelação que eu tive é quando você ouve, et quand tu la médites, e quando você medita, et quand tu la reçois, e quando você et recebe, quand elle passe par ta vie, e quando ela passa através da sua vida, tu commences à y mettre une mélodie. você começa a emitir uma Et cette melodia. mélodie, E essa melodia elle est différente de celle de Marcio. é indiferente dessa de Elle est Márcio. différente de celle de Luciana. Ela é diferente Elle est dessa da différente de Luciana. celle de Pasteur Hélène. Ela é diferente dessa Elle est da Pastora différente Ellen. de Don. É diferente do Dom. Et là, tout d'un coup, vous commencez à... Il y a plusieurs mélodies qui montent, Então a gente vê são várias melodias comme que une se juntam symphonie e qui est en sobem. train d'être jouée pour notre Seigneur. É uma sinfonia sendo tocada para o nosso Comme un Senhor. parfum, une adoration de bonne odeur. Como um perfume, uma adoração Mais suave. Dieu, il a besoin de ta mélodie, il a besoin de ma mélodie, il a besoin de la mélodie de tout le monde. Deus, ele precisa da sua melodia, da minha melodia, da melodia de todos nós. Mais la parole doit passer par toi, A palavra tem que passar por você, pas par ta tête, não na sua cabeça, par ton corps tout entier, pelo seu corpo qui inteiramente. doit brûler. Você tem que queimar. Alléluia, Aleluia, alléluia. aleluia. Viens Seigneur, Vem, Senhor. viens Seigneur. Vem, Senhor. Et il dit dans Luc, en fait je me suis perdu dans Luc E ele diz no em Lucas 3, 3, verset 16. verso 16. Moi, je vous baptiserai d'eau, mais celui qui vient, il vous baptisera de l'esprit et du feu. Lucas 3,16. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Celui qui vient est plus puissant que moi. Aquele que vem é mais poderoso do que eu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ele vai te batizar com o Espírito Je Santo e com o suis fogo. désolé de vous dire, Sinto muito vos dizer, si l'Église n'est pas baptisée du Saint-Esprit et du feu, se a igreja não for batizada do Santo Espírito e do il fogo, n'y a rien du tout. não tem nada. Ici, ce serait simplement une réunion d'hommes normale, rien de spécial. Aqui seria apenas uma simples reunião Ceux- normal de homens. Ce qui nada change especial. la donne, c'est le Saint-Esprit qui est présent dans chacun d'entre vous ici. O que muda em tudo é o poder do Santo Espírito que age entre nós aqui. Le baptême du Saint-Esprit et du feu. O batismo do Espírito Santo e do fogo. C'est merveilleux parce que le peuple d'Israël, il voyait le feu devant lui. É maravilhoso porque o povo de Israel via o fogo diante deles. Mais pour ceux qui ont peut-être oublié, E para aqueles que talvez je viens vous esqueceram, rappeler, eu vou vos lembrar. le feu est à l'intérieur de toi maintenant. O fogo está dentro de você Il n'est agora. plus juste devant toi. Ele não está mais diante Tu n'es de plus ti. dirigé par le feu parce que tu vois, Você não está mais sendo dirigido pelo fogo porque mais tu você es o vê, dirigé par le feu qui est à l'intérieur de toi. mas você está sendo dirigido pelo fogo que está no seu Un interior. feu que tu n'arrives pas à contenir. Um fogo que você não pode conter. C'est ce feu-là qui te dirige. É esse fogo que te dirige. Conduit par le feu. Conduzido pelo fogo. Dirigé par le feu. Dirigido pelo fogo. Alléluia. Aleluia.
Amen, amen, amen. Ce feu, il est en moi. Esse fogo está em mim. Déclarez-le ce soir. Declare essa noite. Esse Ce fogo, feu est en moi. esse fogo está em mim. Ce feu est en moi. Esse fogo está em mim. Ce feu est en toi. Esse fogo está em ti. Et sommes-nous conduits par le feu? Deixe-se ser conduzido pelo fogo. Est-ce que nous sommes conduits par le feu? Nós estamos sendo conduzidos pelo fogo? Des fois, on se pose la question. Às vezes a gente se On pergunta: dit, Seigneur, je ne comprends pas. Senhor, eu não entendo. Parce qu'on est dans le désert. Porque estamos no deserto. Et puis, on est tellement mal. Então estamos tão mal. Et puis, on se dit, mais est-ce que vraiment le feu, il est en train de me conduire? Então a gente fica: será que o fogo está realmente me Mais conduzindo? vous savez, souvent, ce qui se passe, Mas vocês sabem o que se passa? c'est qu'on laisse le lieu É que a gente deixa o lugar dans lequel nous sommes onde nós nos encontramos nous définir. nos definir. C'est pas parce que tu es dans le désert que tu es un cactus. Não é porque você está no deserto que você é um cactus. Amen? Amém? C'est pas parce que tu es dans le désert que tu es un cactus. Não é porque você está no deserto que você é um cactus. Vous savez, je vais raconter une petite histoire. Então eu vou contar uma pequena história. On aime tous les histoires. Nós gostamos todos de histórias, En não? plus, c'est une histoire de la Bible. E ainda mais uma história da Bíblia. Peut-être vous allez la reconnaître. Talvez vocês vão reconhecê-la. C'est deux gars Esses dois carinhas qui sont dans le désert que estão no deserto avec encore 10 autres personnes. com mais 10 outras pessoas. Et en fait, il y a un gars qui s'appelle Moïse Então tem um que se chama Moisés. et il envoie 12 Ele envia 12 espions espiões découvrir, para descobrir, explorer, explorar, examiner examinar la terre promise. a terra prometida. Je t'ai donné un cadeau. Eu te dei um presente. Tu veux voir ce que c'est un peu? Você quer ver um pouco o que é? Tu veux genre voir le papier cadeau? Você quer ver, por exemplo, o papel do embrulho? Vous avez vu les enfants, lorsqu'on leur montre un cadeau, Vocês veem as crianças, quando a gente mostra um ils presente, savent même pas ce que c'est. eles não sabem o que é. Par contre, ils vont regarder le papier cadeau, Mas eles vão olhar o papel de embrulho, la couleur. a cor. Ils vont regarder la taille du paquet. Eles vão ver o tamanho do pacote. Si c'est un très gros paquet, ils vont dire ah, c'est peut-être un vélo. E se for um pacote bem grande, eles vão pensar, talvez Et é puis uma bicicleta. un enfant, si tu lui donnes un petit paquet, il aime pas ça. Hein. E uma criança, quando você dá um presente pequenininho, eles não gostam. Pour moi, un petit paquet, ça va. Para mim, uma pequena embalagem, tudo Je sais bem. pas, ça pourrait être une Bible. Não sei, pode ser uma Bíblia? Ça pourrait être, je sais pas moi, 100 000 francs, quelqu'un veut me bénir. Não Amen. sei, pode ser 100 mil francos que alguém queira me abençoar. 100 000 Amém? francs, c'est juste ça hein, en Suisse. Mil francos é só isso na Suíça. Bon, un petit paquet, ça me va très bien. Um pequeno pacote me vai muito bem. Mais c'est comme si Dieu il disait, hé, Mas é como se Deus dissesse: Ei, Moïse, envoie les 12 chefs des 12 tribus, Moisés, envia os 12 chefes das 12 12 tribos, espions, 12 espiões. et va regarder la taille du paquet. E eles vão olhar o tamanho do pacote. Va regarder le papier cadeau s'il est joli. Eles vão ver se o papel do presente é bonito. Est-ce qu'il y a un petit ruban? Será que tem um pequeno laço? Moi, franchement, je regardais pas trop à ça, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment faire un beau paquet cadeau. Eu, pessoalmente, não faço muita atenção a isso, mas eu sei que tem pessoas que gostam de um presente bem feito. Pourquoi je vous raconte embrulhado? Né? Embrulhado, merci. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Por que eu estou contando isso tudo? Parce qu'en fait, Moïse leur dit, allez explorer le pays. Porque Moisés disse, vai explorar o país. Et en fait, il y a plusieurs questions qu'à quelque part on peut se poser. Então tem muitas perguntas que a gente pode fazer. Parce qu'on leur demande, regardez si le pays est fertile ou pas, la terre est fertile ou pas. Por exemplo, vá ver se a terra é fértil ou não. Est-ce que le lait et le miel coulent dans ce pays? E o leite e o mel são derramados mesmo nessa terra? Et donc la question c'est, est-ce que les fruits sont là? E as frutas estão nesse lugar? Oui ou non? Sim ou não? Oui, Sim, les fruits sont là. as frutas estão Est-ce lá. qu'il y a des arbres? Tem árvores? Oui. Sim. Est-ce qu'il y a le lait et le miel? Tem leite e mel? Oui. Sim. Est-ce que le pays est bon? O país é bom? Oui. Sim. Ben, c'est quoi le problème alors? Então qual é o problema? Tem gigante. C'est quoi le E a problème? legião? Qual é o problema? Dieu il n'a pas accompli sa promesse. Ce qu'il a dit, c'était pas vrai. Deus não cumpriu a promessa? O que ele disse não era verdade? Il t'a pas donné quelque chose de bon. Ele não te deu algo de bom? Quel est le problème? Qual o problema? C'est lui qui t'a amené là. É ele que te levou até lá.
Non, on va jamais gagner Não vou nunca ganhar contre ces géants. contra esse gigante. Nous sommes des sauterelles. Nós somos grilinhos, Nous sommes des fourmis. somos formigas. Eux, c'est des géants. Eles são gigantes. Donc eux, déjà, c'est pas des fourmis, mais ils se sont mis comme fourmis. Não, eles não eram formigas, mas Ils se sont eles se diminués. colocaram no lugar de Ils formigas. se sont diminués. Eles se diminuíram. Ils se sont méprisés. Eles se meprisaram. Donc quand tu méprises ce que Dieu aime, tu méprises Dieu. Então, quando você meprisa o que Deus Deus ama. ama, então você meprisa Deus. N'est-ce pas? Não é mesmo? Aime ce que Dieu aime et déteste ce que Dieu déteste. Ame o que Deus ama e deteste o que Deus Donc ils se detesta. voient comme des fourmis Então, eles se colocaram como formigas. et ils voient les autres qui sont des gens normaux comme des géants. E eles veem os outros, que são pessoas Bah, normais, c'est- como gigantes. C'est clair que moi j'aurais peur aussi. Hein. É claro que eu também teria medo. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Então, eu digo, o que se passa? Et je vais vous lire dans Nombre 13, 27. Então, vou ler em Números Parce 13 que e c'est bien qu'on prenne 27. comme la parole comme elle est écrite. Então, é melhor entender a palavra como ela está escrita. Je vais lire verset par verset, tu vas me suivre en même temps. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Voilà. Les fruits. Parce qu'on leur a dit, prenez du fruit. Voici les fruits. Números 13 e 27. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Mais le peuple qui habite ce pays, il y a toujours un mais, vous savez, il y a toujours un mais. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Mas, como tem sempre o mais, porém, o povo que habita nessa terra é poderoso. C'est comme s'ils disaient, mais attends, eux ils sont puissants, É como se você dissesse: eles são poderosos mais nous on l'est pas. e nós não somos. Moi, c'est chaud ça. Ah, é complicado, não? Dire ça, Dizer isso? attends, il y a eu la mer Rouge qui s'est ouverte, mais nous on a non. Ok, o Mar Vermelho foi aberto, mas não somos poderosos. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. As cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Enac. Les Amalécites habitent la région du sud, les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée le long du Jourdain. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Et verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. E no verso 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ele disse: Certamente subiremos e a possuiremos por herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. Et je vais m'arrêter là. E vamos parar por aqui. Seigneur, pardonne-nous. Senhor, perdoa-nos. Pardonne-nous de ne pas croire à tes promesses. Perdoa-nos de não crer nas suas promessas. Pardonne-nous de dire que nous sommes des sauterelles ou des fourmis. Perdoa-nos por dizer que somos grilinhos e formigas. Pardonne-nous de voir ce que tu as mis sous nos pieds comme des géants. Perdoa-nos de ver o que o Senhor nos colocou sob nossos pés como gigantes. Pardonne-nous, Seigneur. Perdoa-nos, Senhor. Je pense fondamentalement que Dieu est triste quand il entend son peuple dire ça. Eu penso fundamentalmente que Deus está triste quando Ele ouve esse tipo de conversa. Et j'aimerais vous dire quelque chose ce soir. E eu gostaria de dizer uma coisa essa noite. Le présent O est un presente. menteur. O presente é mentiroso? Vous aussi? Merci. Le présent va vous mentir. O presente vai mentir para você. Il va vous dire que rien ne va changer. Ele vai dizer que nada vai mudar. Il va vous dire que vous n'êtes pas capable. Ele vai dizer que você não é capaz. Il va vous voir comme sauterelle. Ele vai te ver como grilinhos. Il va voir vos obstacles comme des géants. E você vai ver os obstáculos como gigantes. La vérité, A vous ver- connaîtrez la vérité Conhecereis a verdade, et la vérité vous affranchira. e a verdade vos libertará. C'est la vérité vous affranchira.
A verdade vos libertará. Qu'est-ce qui s'est passé? O que aconteceu? Moïse a envoyé 12 espions. Moisés enviou 12 espiões. Des 12 espions, il y en a seulement 2 qui ont vu quelque chose de différent. Dos 12 espiões, apenas 2 viram algo C'est pas diferente. genre 5 et 7. Não foi 5 ou 7, por exemplo. C'est pas genre juste une majorité, vous savez, la moitié. Não foi assim, tipo, a maioria ou a metade. Potentiellement, on aurait pu avoir 12 points de vue différents, pardon, parce qu'il y avait 12 personnes différentes. Potencialmente, a gente poderia ter 12 pontos de vista diferentes. Mais les Porque points de tinha- vue étaient diamétralement opposés. Mas o ponto de vista estava diametralmente oposto. Non, on n'y va pas, ils vont nous dévorer. Não vão, eles vão nos Ils devorar. vont nous manger comme des sauterelles. Eles vão nos comer como grilinhos. Et de l'autre côté, allons-y. E do outro lado, vamos. Qu'est-ce qui se passe? O que está Comment acontecendo? 12 personnes vont voir la même chose Como 12 pessoas podem ver a mesma coisa pendant 40 jours? durante 40 Ils dias. explorent le terrain. Eles exploram o Ils terreno. voient les mêmes ennemis. Eles veem mesmo os inimigos. Mais ils ont une perception totalement différente. E têm uma percepção tão diferente. Qu'est-ce qui s'est passé? O que está acontecendo? Josué et Caleb, Josué e Caleb. ils ont vu quelque chose de différent. Eles viram algo diferente. Josué et Caleb. Josué e Caleb. Vous savez, moi, si j'étais Josué et Caleb, Sabe, se eu fosse Josué e je Caleb, pense qu'à un certain moment, Josué et Caleb, ils ont aussi eu peur. eu imagino que Josué e Caleb, eles no momento tiveram medo. Parce que, vous savez, lorsqu'on regarde et on se dit, mais comment c'est possible? Est-ce que c'est les 10 qui ont raison? Est-ce que c'est les 2 qui ont raison? Porque vocês sabem, quando a gente olha, a gente se pergunta, será que são os 2 que tinham razão ou são os outros Et 10? j'aimerais vous poser la question ce soir. Eu gostaria de vos perguntar essa noite. Parce que Dieu m'a fait me poser cette question. Porque Deus, ele me faz... De quel groupe seriez-vous? Des Porque- 10 ou des 2? Porque Deus, ele me faz vos perguntar, de que grupo vocês fariam parte? Dos Des 10 10 ou ou des dos deux? 2? Os 10 ou os 2? Parce qu'il y en a quand même 10 qui ont été d'un côté. Hein. Porque a gente tinha realmente 10 de um lado. Puis vous savez, quand vous êtes dans un groupe où 10 disent non, 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 et puis vous êtes là, oui. Vocês sabem, como por exemplo, se tem um grupo que te diz não, 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 e você tá lá sim. Est-ce que tu continues à dire oui quand tout le monde dit non? Você continua a dizer sim quando todo mundo diz não? Mais vous savez, ils sont restés 40 jours. Mas vocês sabem, eles ficaram 40 dias. 40 jours. 40 dias. 40 jours d'exploration. 40 dias de exploração. Où tu examines ce qui est à venir. Examinando o que iria vir. 40 jours pour laisser le doute monter dans ton cœur. 40 dias para deixar as dúvidas subirem ao coração. Pour laisser la peur monter dans ton cœur. Para deixar o medo subir ao coração. Peut-être pendant les 10, il y en a certains, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, ils étaient là. Oh, il n'y a pas de problème, on va les battre. Il n'y a aucun souci. Talvez entre esses 10 tinha uns 2 ou 3 que nos primeiros dias dizia não, tudo bem, eu vou conseguir, não tem problema nenhum. Mais à la fin du 40e jour, Mas no fim do 40º dia c'était clair. estava claro, C'était clair. era muito claro. Beaucoup de choses se sont passées dans les cœurs pendant 40 jours. C'est pas juste un jour. Muitas coisas se passaram durante esses 40 dias. Não Après foi um dia 40 apenas. jours, Depois de 40 ils dias, sont arrivés vers le peuple. eles vieram ao povo. Il n'y avait pas 12 perceptions. Não tinha 12 Il n'y percepções. avait pas 12 points de vue. Não tinha 12 pontos de vista. Il y avait 2 points de vue. Tinha 2 pontos de C'était vista. noir ou blanc. Era preto ou branco. Il n'y avait pas de tiédeur. Não tinha, Je sais pas, peut-être on y va, peut-être on gagne pas. Non. não tinha indeciso, tipo, não sei, talvez sim, talvez não. C'était oui ou non. Era ou sim ou não. Et je vais être très clair là-dessus. E serei bem claro. Parce qu'après 40 jours, la perception était claire. Depois dos 40 dias, a percepção estava clara. Soit on est vainqueur dans l'esprit et dans le feu, Ou nós somos vencedores no espírito e no fogo, et on est prêt à commencer la bataille, e a gente está preparado para começar a batalha. soit on est déjà vaincu. Ou nós já estamos vencidos. Et nous abandonnons la promesse ou les promesses que Dieu nous a données. Então nós deixamos a promessa ou as promessas que Deus nos deu. Vous êtes juste là, vous voyez la promesse. Então ele diz, você vê, a promessa está ali adiante de ti. Et vous abandonnez.
e você abandona. C'est comme le cadeau que vous montrez à votre fils et après vous lui dites non, mais il part quoi, il prend pas le cadeau. C'est pas É possible. como um presente que você apresenta ao seu filho ou filha e ela olha o presente e diz: não quero mais. Je n'abandonnerai pas. Eu não abandonarei. Je serai dirigé par le feu. Eu serei dirigida, conduzida pelo fogo. Je n'abandonnerai pas. Eu não abandonarei. Je serai dirigé par le feu. Eu serei conduzida pelo fogo. Dans Luc encore. Ainda em Lucas. Et d'ailleurs, j'ai pas terminé. Pourquoi je parlais de différentes mélodies? Então eu não terminei. Por que eu falei de melodias diferenciadas? Parce que la mélodie de Luc, elle est différente de la mélodie de Jean, É porque a melodia de Lucas é diferente da melodia de João, différente de la mélodie de Matthieu. diferente da melodia de Mateus. Lorsque vous lisez Luc, Quando vocês leem Lucas, on voit que c'est un médecin. a gente vê que é um On médico. voit que c'est un gars bien carré, quoi. A gente vê que é alguém bem certinho. T'es sûrement suisse à quelque part. Ele devia ser suíço, certamente. Par contre, Jean, Mas João, il était sûrement brésilien. ele era brasileiro, com C'est une certeza. blague. Mais Jean, Brincadeira. on João, voit l'amour qu'il avait pour Jésus. a gente vê o amor que ele Il y a tinha por une Jesus. puissance dans comment Jean est écrit. E tem um poder nas escrituras de João. Il y a une révélation et une intimité qu'il a avec Jésus quand on lit Jean. Tem uma revelação da intimidade que João tinha com Jesus. Incroyable. É incrível. Une mélodie différente. Melodias diferentes. Pas meilleure, Não melhores, pas moins bonne, não piores. mais une mélodie qui monte vers Dieu comme une belle symphonie. Mas melodias que sobem ao Senhor como uma bela sinfonia. On veut entendre ta mélodie. Ele quer ouvir a sua melodia. On veut entendre ta mélodie. Ele quer ouvir a sua La melodia. mélodie qui sort de ton cœur. A melodia que sai do seu coração. Après 40 jours, les choses étaient claires. Depois de 40 dias, as coisas estavam Et dans claras. Luc, lorsque Jésus est revêtu du Saint-Esprit, E em Lucas, quando Jesus foi revestido do Espírito Santo, après le baptême dans l'eau, depois do batismo na água, mais également le baptême de l'Esprit, mas também o batismo do il est Espírito, conduit ele foi conduzido dans le désert ao deserto par le feu. pelo fogo. Il va pas dans le désert tout seul comme ça. Ele não foi assim ao deserto. Il est de conduit qualquer par le maneira. Saint-Esprit dans le désert. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto. Et après 40 jours, E depois de 40 dias, c'est clair. claramente, C'est déjà gagné. já está ganha. Amen. Amém. Alléluia. Il Aleluia. est dirigé par le feu. Ele foi dirigido pelo fogo. Et tu sais que tu es conduit par le feu. E vocês sabem que você é conduzido Parce pelo fogo. qu'on se pose la question des fois, comment je vais savoir que je suis conduit par le feu? Porque às vezes a gente se pergunta, como eu sei se eu sou conduzido pelo C'est fogo? super ce que Jérémie il a dit dimanche soir. Nossa, é maravilhoso que Jeremias disse domingo à Mais là, noite. c'est lundi matin à 9h ou 7h et je dois me réveiller. Mas segunda de manhã, 9 horas, 7 horas, eu tenho que Et Seigneur, comment je sais que je suis conduit par le feu? eu tenho que me acordar e pergunto, Senhor, como eu sei que eu sou conduzido pelo fogo? Tu sais que tu es conduit par le feu Você sabe que é conduzido pelo fogo? lorsque le lieu où tu es ne, Quando, lorsque le lieu où tu es ne te définit pas. quando o lugar onde você está não te define. Amen. Amém? Ce qui te définit, c'est la parole de Dieu. O que te define é a palavra de Deus. Alléluia. Aleluia. Tu sais que tu es conduit par le feu Você sabe que você é conduzido pelo fogo quand autour de toi, quando tudo ao redor il fait froid. é frio. Mais à l'intérieur, tu es bouillant. Mas por dentro você está fervendo. Tu sais que tu es conduit par le feu. Você sabe que está sendo conduzido pelo fogo. C'est pas à l'extérieur, Não é o exterior. c'est pas la température, Não é a temperatura. c'est pas si la musique elle est bien jouée ou pas, Se a música está sendo bem tocada c'est ou pas si la não. personne sur l'estrade chante bien Não é se as pessoas que estão cantando fazem bem. ou la personne qui prêche bien. Ou que a pessoa que está pregando também está pregando bem. C'est parce que tu es bouillant à l'intérieur de toi. É porque você está fervendo dentro de você. Tu sais que tu es conduit par le feu Você sabe que é conduzido pelo fogo. quand ta perception commence à changer. Quando a sua percepção começa a mudar. Elle commence à changer de la majorité des gens. Começa a mudar pela maioria das pessoas. C'est bizarre, tout le monde croit ça. É bizarro, todo mundo acredita nisso. Écoute, ok, très bien, que Dieu les bénisse. Ok, tudo bem, Deus os abençoe. Mais moi, je suis convaincu Mas eu estou convencido
Parce que c'est la parole de Dieu Porque a palavra de qui est Deus rentrée en moi que entrou em et mim, l'esprit qui est en moi o Espírito que está em mim, me convainc de toutes choses. me convence de todas as coisas. Lorsque il voit la défaite, Então, quando ele vê a desfeita, la derrota, a derrota, merci. quand il voit la défaite, Quando ele vê a derrota, moi je vois la victoire. eu vejo a vitória. Lorsqu'il voit la tristesse, Quando ele vê a tristeza, moi je vois la joie. eu vejo a alegria. Lorsqu'il voit la mort, Quando ele vê a moi morte, je vois la vie. eu vejo a vida. C'est là que la perception elle change. É ali que a percepção muda. Moi j'aimerais qu'on puisse dire je veux être un Josué. Eu gostaria que a gente possa dizer, Je eu quero ser um veux Josué. être un Josué. Eu quero ser um Josué. Je veux être un Caleb. Eu quero ser um Caleb. Je veux être dirigé par le feu. Eu quero ser dirigido, conduzido pelo Alléluia. fogo. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Seigneur, tu es grand et tu es puissant. Senhor, tu és grande e poderoso. Nous t'adorons ce soir. Nós te adoramos essa Nous noite. exaltons ton nom. Nós exaltamos o teu nome. Et j'aimerais continuer au chapitre 14. Eu gostaria de continuar no Et capítulo tu peux lire avec 14. moi. Toute l'assemblée, donc 14 verset 1. 14, verso 1. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Toutes les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Donc, ils préféraient mourir dans le désert Então eles preferiam morrer no deserto, ou en Égypte ou no Egito, plutôt qu'affronter les géants. ao invés de afrontar os gigantes. Oh Seigneur, pardonne-nous. Ô Senhor, Vraiment, perdoa-nos. je vous le dis, pardonne-nous. Ô Senhor, verdadeiramente, perdoa-nos. Pardonne-nous. Perdoa-nos. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans le pays où nous tomberons par l'épée? Porque o Senhor quer nos levar ao país que vão nos matar a espadas, Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? onde nossos filhos e esposas serão presos. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Não seria melhor para nós voltar ao Egito? Et ils se dirent l'un à l'autre, Eles se dizem um ao outro: nommons un chef et retournons en Égypte. constituamos um líder e voltemos ao Egito. Hallucinant. Verset 5. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Et dirent à toute l'assemblée des Israélites, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Wow, quelle parole de sagesse. Je veux vous dire, il n'y a pas une seule personne qui dit ça, qui n'a pas le feu de l'Esprit Saint à l'intérieur de lui. Uau, que palavra de sabedoria. Eu quero vos dizer que não tem nenhuma pessoa que possa dizer isso sem ter o fogo do Santo Espírito queimando nele. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire, de verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Le peuple était tant aveugle, O povo estava cego, estava tão cego, qu'il voulait tuer tout le monde. Il voulait tuer Josué et Caleb. que queria matar a Josué e Caleb. Et bien sûr que s'ils allaient nommer un autre chef pour retourner en Égypte, ils allaient tuer également Moïse et Aaron.
Então, é claro, se eles queriam nomear um outro líder e voltar para o Egito, então certamente eles queriam matar Moisés e Arão. Et vous savez, souvent, si on n'écoute pas et on n'aime pas quelque chose qui est en train d'être dit, E vocês sabem, se a gente não ouve ou não quer ouvir o que está sendo des dito, fois on a tendance à aller en opposition. então às vezes a gente tem tendência a se impor. C'est-à-dire, par exemple, l'État veut faire taire des fois les églises. Por exemplo, o Estado quer fazer fechar as igrejas. Mais ça peut être simplement quelqu'un qui dit la vérité de la parole de Dieu, ça ne nous plaît pas. E às vezes Quelqu'un qui dit la vérité de la parole de Dieu, ça ne nous plaît pas. Ça nous E fait a pas plaisir. gente que entende a verdade da palavra de Deus, isso não nos agrada. Ça ne plaît pas. Não nos agrada. Dans notre cœur, on va pas lapider avec des pierres, mais dans le cœur, A gente não vai apedrejá-los, mas no coração, des fois, on est là. no coração às vezes a gente está se... Et j'aimerais vous dire ce soir, E eu gostaria de dizer essa noite, n'étouffez pas le feu du Saint-Esprit. não apague o fogo do Santo Espírito. Ne l'étouffez pas. Não apague esse fogo. Et qu'est-ce qui étouffe ce feu? O que apaga esse fogo? Et c'est tiré, c'est pas moi qui ai inventé, c'est tiré du passage qu'on a lu, donc vous regarderez à la maison. Não foi eu quem disse, está na palavra que nós lemos e você Mais pode ver la em casa. première chose Mas a primeira coisa qui étouffe le feu, que apaga o fogo c'est douter de la bonté de Dieu. é duvidar da bondade de Deus. Et ça, c'était une révélation pour moi aussi en 2020. E isso é uma revelação para mim também. Dieu est bon. Deus é bom. En tout temps, il est bon. Em todo tempo Ele é bom. Si tu crois qu'il n'est pas bon, Se você acredita que Ele não é bom, si ton cœur croit qu'il n'est pas bon, se teu coração acredita que Ele não é bom, c'est toi qui as un problème. você tem um problema. C'est pas lui. Não é Ele. Désolé. Desculpem. La parole, elle est claire. A palavra é clara. Dieu est bon. Deus é En bom. tout temps, il est bon. Em todo tempo Ele é bom. Le problème, c'est quand tu commences à douter qu'il est bon. O problema é quando você começa a duvidar que Ele é bom. Tout a commencé à cause du doute. Tudo começou a partir de uma dúvida. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Será que Deus disse realmente? Est-ce qu'il a vraiment dit qu'on ne pouvait pas manger de ce fruit? Ele realmente disse que não deveríamos comer desse fruto? Tout ce qu'il fait et qu'il désire pour nous est bon. Tudo o que Ele faz e o que Ele deseja para nós é bom. Parce qu'on peut douter de son amour pour nous tout d'un coup. A gente pode duvidar do seu amor por nós de repente. On peut douter qu'il a dit que nous sommes une créature si merveilleuse. A gente pode duvidar que Ele disse que nós somos criatura maravilhosa. Dans Jérémie 31:3, il est écrit: Em Jeremias 31:3 está escrito: Je t'aime d'un amour éternel, Eu te amo de um amor eterno. et pour cela je te conserve ma bonté. E é por isso que eu conservo a minha bondade. Il est en train de dire, tu sais quoi, je sais que tu n'es pas parfait, Eu sei que você não é perfeito, mais mon amour pour toi est éternel. mas o meu amor por ti é Et eterno. je conserverai ma bonté envers toi, E eu vou conservar minha bondade para você, de génération en génération, de geração em geração, pour toi, por pour você, tes enfants, para teus pour les filhos, enfants de tes enfants. para os filhos dos seus J'ai filhos. fait une alliance avec toi. Eu fiz uma aliança Je ne t'ai contigo. jamais oublié. Eu nunca te esqueci. Je ne t'abandonnerai jamais. Eu não te abandonarei nunca. Même si je marche au milieu de la vallée de la mort, Mesmo se eu andar no vale da sombra da je ne morte, crains aucun mal, eu não temerei mal algum, car tu es avec moi. porque tu estás comigo. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Ton bâton et ta houlette me rassurent. O teu cetro e a sua vara me Me consolent. Amen. consolam. Amen. Numéro 2. Número 2. Qu'est-ce qui étouffe le feu? O que abafa o fogo? Et ça, c'est aussi une révélation pour moi. Moi, je vous dis ce que j'ai reçu. C'est hallucinant. Numéro 2. Número 2, eu estou compartilhando com vocês o que eu recebi. Lorsque le feu est étouffé, Quando o fogo é abafado, c'est lorsque vous oubliez ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. é quando vocês esquecem o que ele disse ou fez. Vous éteignez le feu? Vocês estão apagando o Vous fogo? oubliez sa fidélité? Vocês esqueceram Vous a sua avez fidelidade? oublié ce qu'il a dit Vocês esqueceram o que ele disse? et vous avez surtout oublié ce qu'il a fait. E ainda mais, vocês esqueceram o que ele fez? Marcio, note ton témoignage.
Márcio, e o teu testemunho? Comme ça, dans 5 ans, tu vas regarder et tu vas dire, Dieu est bon. Daqui 7 anos você vai Je ver sais qu'il est e vai bon. dizer, Deus é bom, eu sei que Ele é bom. Je l'ai vu, Eu vi, je l'ai expérimenté. eu experimentei. Dans Job, il est écrit, mon oreille avait entendu, mais maintenant mon œil a vu. E antes estava Dans- na dans Bíblia, Job, em Jó está escrito, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço, de Sim. andar com Ele. c'est une expérience personnelle. É uma experiência pessoal. J'ai vu. Eu vi. Et il dit, souvenez-vous, Ele diz, lembrem-se, n'oubliez pas, não se esqueçam. n'oubliez surtout pas. Não se esqueça de maneira alguma. Notez-le si vous devez. Anote Parce se que souvent, deve. on oublie. Porque às vezes a gente esquece. On croit qu'on ne va pas oublier. C'est bon, c'est... Non, notez-le. A gente acha que não vai esquecer, que está tudo bem, mas anotem se necessário. Faites tout pour vous en rappeler. Faça tudo para se lembrar. Parce que Dieu, il veut vous dire ce soir, Porque Deus ele quer dizer essa vous en noite. aurez besoin. Vocês vão precisar. Vous allez avoir besoin de vous rappeler. Vocês vão precisar se lembrar. Je vais vous donner quelques références et vous lirez à la maison parce que le temps passe très vite. Vou dar algumas referências, vocês vão ler em casa porque o tempo passa rápido. Énormément de passages où Dieu dit, souvenez-vous. Tem muitas passagens onde Deus diz, lembrem-se. Exode 13, 3. Êxodo 13:3. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de la servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. Lembre-se desse dia que vocês saíram do Egito, da maison da escravidão, porque pela mão poderosa do Eterno, Ele vos fez sair. 1 Chronique 16, 12. Et Psaume 105, 5, c'est exactement la même chose, mais il est dans 2 endroits différents. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. 1 Crônicas 16, 12 e Salmos 105, 5 é exatamente a mesma coisa que está escrito. Lembrem-se das maravilhas que Ele cumpriu e dos seus milagres e seus julgamentos. Ésaïe 46, 8. Souvenez-vous de cela et montrez-vous courageux. Vous qui êtes des rebelles, réfléchissez-y. Il est en train de dire, ceux qui sont rebelles, repensez à ça. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Isaías 46, 8. Lembrem-se disso e mostrem-se corajosos. Vocês que eram rebeldes, reflitam. Lembrem-se dos seus primeiros acontecimentos. Em efeito, é eu que sou Deus e não tem outro. Eu sou Deus e nenhum outro é comparável a mim. Et finalement, Luc 24, 6. E finalmente, Lucas 24, Vous 6. le connaissez très bien. Vocês conhecem Et moi, muito bem. j'adore ce verset. Eu adoro esse Il versículo. n'est pas ici, Ele não está aqui. il est ressuscité. Ele ressuscitou. Souvenez-vous de ce qu'il a dit Lembrem-se do que ele falou lorsqu'il était encore en Galilée. quando ele ainda estava na Galileia. Amen. Amém? Alléluia. Aleluia. Le feu s'étouffe O fogo está sendo abafado lorsqu'on doute de la bonté de Dieu quando a gente duvida da bondade de Deus. et lorsqu'on oublie ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. E quando quando nós esquecemos o que ele fez ou o que ele disse. C'est comme une brèche É como uma brecha dans une forteresse. numa fortaleza. Vous avez construit un grand mur. Você construiu um muro Vous vous imenso. croyez protégé. Você acha que está Mais protegido, dès que vous doutez de la bonté de Dieu, mas quando você Il y duvida a da une bondade brèche de Deus, tem qui uma s'ouvre. brecha que abre dans la muraille, nessa muralha. et vous savez qui rentre? Vous savez qui rentre? Vocês sabem quem entra? La peur, O medo, la crainte, l'angoisse, a angústia, une mauvaise perception de la réalité. uma má percepção da realidade. Mais vous savez, le feu Mas vocês sabem, o fogo consume tout. consome tudo. Et ce qui vient, c'est la joie, la paix. E o que vem é a paz e a alegria. C'est simplement ne pas douter de la bonté de Dieu. É simplesmente não duvidar da bondade de Deus. Simplement, Seigneur, je veux te remercier Oh Senhor, eu quero te parce que agradecer, tu es bon. porque Tu és bom. Et ce soir, nos cœurs déclarent que tu es bon. E essa noite, nossos corações declaram que Tu és Qu'en bom. tout temps, tu es bon. Em todo tempo, Tu és bom. Et pour terminer, j'aimerais parler de finalement alimenter ce feu.
E para terminar, eu gostaria de falar como alimentar esse fogo. Des fois, et je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui alimente ce feu? Às vezes eu digo, Senhor, o que alimenta esse fogo? Alors bien sûr, on peut penser, oui, du bois. Sim, a gente pode dizer madeira. Mais je lisais et je demandais, Seigneur, mais qu'est-ce qui vraiment alimente ce feu? Não, mas eu perguntei, Senhor, verdadeiramente, o que pode alimentar esse fogo? Parce qu'il est écrit dans Lévitique 6:6, et vous le savez, le feu brûlera constamment. Il ne s'éteindra pas. Porque está escrito em Levítico 6:6, o fogo vai continuar, ele nunca vai se apagar. Mais il faut qu'il soit alimenté. Esse fogo é alimentado. Et Dieu il m'a dirigé vers une réponse que je ne pensais pas en tout cas avoir. Pardon. Il m'a dirigé vers une réponse que je ne pensais pas avoir. C'était pas ça que je m'attendais. Ele me levou a uma resposta que eu não me imaginava ter. Dans Romains 12, Em Romanos 12, verset premier verset. primeiro versículo. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Eu vos encorajo então, irmãos e irmãs, pela compaixão de Deus, a oferecer vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso será a sua parte do culto razoável. Amen. Ne vous conformez pas au monde actuel, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Então, e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Et on est là en train de dire, Seigneur, moi le sacrifice. E eu estou ali dizendo, Senhor, eu sacrifício? Mais tu t'es pas déjà donné à la croix pour mes péchés? Mas você já não se doou Ouais. na cruz pelos meus pecados? Ouais, il a fait. Sim, ele fez. Vous savez, c'est comme le buisson ardent. Vocês sabem, é como a sarça ardente. Il brûlait. Ela queimava. On disait, Dieu il a dit, ne t'approche pas, enlève tes sandales parce que ce lieu est un lieu saint. E Deus disse a Moisés, tire as suas sandálias para entrar nesse lugar, Tout porque ce é um qui n'est lugar pas santo. saint ne passe pas le test du feu. Tudo que não é santo não passa no teste do fogo. Et Dieu m'a montré que des fois on a peur E Deus nos mostra que às vezes temos medo du feu do fogo, parce qu'il y a des parties qui vont brûler. porque tem partes que vão se queimar. Quand on dit ainda tenho fome, ainda tenho lenha, Quando a gente diz ainda tenho fome, ainda tenho j'ai lenha, encore faim, j'ai encore du bois. Viens, pode vir queimar. eu ainda tenho fogo e lenha, então pode vir Viens queimar. brûler. Tu crois qu'il va brûler à côté là? Vem queimar, você acha que ele vai queimar ali do lado? Non, il va brûler là. Não, ele vai queimar aqui. Et il va enlever ce qu'il veut pas. Ele vai retirar o que ele Il não va quer. diviser le pur et l'impur. Ele vai dividir o puro do Tout ce impuro. qu'il ne veut pas, le feu va le détruire. Tudo o que ele não quer, o fogo vai destruir. Tout ce qui est saint, Tudo que é tout santo, ce qui est bon, tudo que é bom, tout ce qui est agréable tudo que é va agradável subsister. vai subsistir. N'aie pas peur du feu du Não Saint-Esprit. tenha medo do fogo do Santo Espírito. N'aie pas peur du feu du Saint-Esprit. Não tenha medo do fogo do Santo C'est Espírito. un feu que tu ne peux pas contenir. É um fogo que você não pode conter. C'est un feu qui est contagieux, É um fogo contagioso qui va incendier cette ville, que vai incendiar esse qui país, va incendier ce pays. que vai incendiar essa Ce nação. monde Esse mundo ne soit pas tiède. não seja morno. Nous ne sommes pas dans des temps pour avoir des chrétiens tièdes. Nós não estamos no tempo de sermos Nous cristãos sommes dans des temps, mornos. nous sommes dans une saison Nós estamos num tempo, pour que numa le estação, feu brûle plus que jamais. que o fogo tem que queimar mais, como nunca queimou antes. Plus que jamais. Como nunca queimou antes. Et c'est pas le feu de ton voisin qui va t'alimenter, Não é o fogo do seu vizinho que vai te alimentar. c'est ton propre feu. É o seu fogo C'est le feu qui est à l'intérieur. seu. É o fogo que está no seu interior. Soyons des Josué, soyons des Caleb. Sejamos Josué, sejamos Caleb. C'est de voir ce que peu de personnes ne peuvent voir. E tente ver o que poucas pessoas conseguem ver. Le feu doit brûler plus que jamais. O fogo tem que Et vous, queimar et vous mais do que savez, nunca. j'ai quelque chose à vous dire parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette église. Moi aussi, je suis jeune, mais Sabe, tem algo que eu quero dizer, porque temos muitos jovens na j'ai igreja. Eu, vraiment por quelque chose exemplo, à mon cœur et je l'ai dit souvent à beaucoup de jeunes, mais je veux vous le dire aujourd'hui. tenho sonho no meu coração e eu gostaria de dizer a muitos jovens C'est quelque chose essa que Dieu a mis noite. dans mon cœur et je veux vous dire, vous êtes nés pour cette saison.
O que Deus colocou no meu coração e eu compartilho com vocês, você nasceu para essa Vous êtes estação. né pour une saison comme celle-ci. Você nasceu para uma estação como essa. Ne dites pas, ah pourquoi je peux pas faire ci, pourquoi je peux pas faire ça. Vous êtes né pour une saison comme celle-ci. Não diga, porque eu tenho que fazer isso ou aquilo. Você nasceu para essa estação que é agora. La génération des Josué, A geração de Josué, la génération des Caleb. a geração de Caleb. Levez-vous. Levantem-se. Je vais terminer avec ça. Eu vou terminar. Vous savez, le feu ne laisse rien indifférent. Sabe, o fogo não deixa nada indiferente. Il fait passer d'un état à un autre. Ele faz passar de um estado a outro. L'eau est peut-être solide, elle devient liquide et après elle devient gazeuse. A água, ela talvez esteja sólida, mas ela vem a ser líquida e depois gasosa. Rien n'est insensible au feu. Nada é insensível ao La personne fogo. qui sera à côté de toi ne sera pas insensible au feu du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. A pessoa que está perto de você não estará insensível ao fogo que está queimando em ti. Et à cette génération, c'est-à-dire à vous tous, Essa geração quer dizer todos à vocês. ma génération, cette génération, tous ceux qui sont ici, A minha geração, a essa geração, todos que estão aqui. je veux dire, levez-vous et brillez. Eu quero dizer, levantem-se e brilhem. Levez-vous et brûlez. Levantem-se e D'ailleurs, je vais vous demander de queimem. vous lever, on va éteindre les lumières. Então, momento de vocês se levantarem, vamos apagar as luzes. Levez-vous et brillez. Levantem-se e queimem. Ésaïe 60. Isaías 60. Lève-toi, brille, Levanta, resplandece, car la lumière arrive. porque vem a sua luz. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Certes, les ténèbres recouvrent la terre. Certo, as trevas cobrem a terra. On l'a dit, on est dans la nuit, les ténèbres recouvrent la terre. Como dizemos, a gente está na noite, as Et, trevas et- cobrem a terra. et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. E a obscuridade profunda envolve o povo. Mais sur toi, Mas sobre ti, sa gloire a sua glória apparaîtra. aparece. Sur toi, Sobre ti, il parle à toi ce soir. Sa gloire apparaîtra. a glória dele vai aparecer para ti Et essa noite. regardez la promesse qu'il nous donne. Des nations Olha a promessa que ele nos dá. As nações marcheront andarão à ta lumière. na sua luz. Amen. Aleluia! Des nations marcheront à ta lumière. As nações andarão na sua luz. Et des rois E os reis à la clarté na claridade de ton aurore qui est ta lumière également. da sua aurora, que também Les é a nations luz. As Et nações les rois e os reis marcheront andarão avec la lumière que tu portes. na luz que você tem. Quand le feu arrive, Quando o fogo chega, il change l'atmosphère. a atmosfera muda. Il n'y a personne qui allume une lumière pour la cacher sous la table. Não tem ninguém que compra uma luz para escondê-la embaixo da mesa, Elle doit être visible. para torná-la invisível. Que votre lumière brille. A sua luz tem que brilhar, Que le feu puisse déborder. que o fogo venha transbordar, Que le feu ne puisse pas être contenu et qu'il va incendier cette ville. que o fogo não seja contido, porque ele tem que incendiar esse país. Où tu iras, Onde você for, tu n'auras pas besoin d'ouvrir la bouche. você não precisa nem abrir a boca. Mais la présence de Dieu E a presença de Deus en toi, em você, la révélation de ce qui se passe dans cet environnement, a revelação do Senhor que está nesse lugar, tes œuvres et tes actions tuas obras e ações font descendre la gloire de Dieu. vão fazer descer a glória de Deus. Ta présence Tua presença change l'atmosphère. vai mudar a atmosfera, Parce que le Saint-Esprit, porque o Espírito Santo qui ne sera pas étouffé, não será abafado, va briller à l'intérieur de toi. vai e brilha em torno de ti. Brille déjà à l'intérieur de toi. Ele está dentro de ti. Alors lève-toi et brille. Então levante, Lève-toi et resplandece. brille. Levante, resplandece. Et ce soir, j'aimerais te dire, si tu étais couché, E essa noite gostaria de dizer, se você estivesse deitado, si tu étais en train de dormir, se você estiver dormindo, si tu étais dans une position qui n'est pas une position confortable, se você estiver numa posição que não é confortável, l'Éternel des armées
o Senhor dos Exércitos, Dieu Tout-Puissant, Deus Todo-Poderoso, veut te dire ce soir, quer dizer essa noite: lève-toi levante, et brille. resplandece. Lève-toi et brille. Levante, resplandece. Tu n'es pas là par hasard. Você não está aqui por acaso. Tu as une mission Você tem uma missão dans ta famille, na tua família, avec tes amis, com seus amigos, avec les gens qui sont autour de toi. com as pessoas que estão em volta de ti. Lève-toi Levante, et brille. resplandece. Lève-toi Levante, et brille. resplandece. Seigneur Père éternel, Senhor Pai eterno, nous voulons te remercier ce soir queremos te agradecer essa noite, parce que la présence de ton Saint-Esprit est si palpable dans ce lieu. porque a presença do seu Santo Espírito está palpável nesse lugar. Oh Père éternel, Oh Pai eterno, alors que les disciples marchaient avec Jésus quando os discípulos andavam com Jesus, après la résurrection depois da ressurreição, et ils allaient vers le chemin d'Emmaüs eles estavam indo pelo caminho de Emaús. et ils n'avaient pas reconnu avec qui ils parlaient, Eles não reconheceram com quem eles falavam, mais ils ont dit, mas eles disseram: nos cœurs brûlaient, nosso coração está queimando. nos cœurs brûlaient. Nosso coração queimava. Quelque chose était en train de se passer, Alguma coisa está acontecendo. nos cœurs brûlaient. Meu coração queima. Viens brûler les cœurs ce soir, Venha queimar os corações essa noite. que la parole de Dieu Que a palavra de Deus puisse brûler les cœurs. possa queimar, incendiar os corações. Oh, nous ne voulons pas d'une église qui est assise, Nós não somos uma igreja que se assenta. nous ne voulons pas d'une église qui est couchée, Nós não queremos uma igreja deitada. mais nous voulons une église qui est prête, Nós queremos uma igreja pronta. comme une épouse, Uma esposa sans rides, sem rugas, sans taches, sem máculas. prête, prête Pronta à recevoir para receber l'époux. o esposo. Père éternel, je te prie, Père éternel, ce soir de vraiment nous préparer. Pai eterno, eu vos oro essa noite para nos preparar verdadeiramente. Ouvre les yeux Abra os olhos de ton peuple, do nosso povo. ouvre les oreilles de ton peuple, Abra os ouvidos do seu povo. qu'ils puissent entendre Que eles possam ouvir et comprendre e entender le rôle qual a função qu'ils ont à jouer dans ces temps, que eles têm que fazer nesse tempo. qu'ils puissent aller de gloire en gloire, Que eles possam ir de glória em glória, de révélation en révélation, de revelação em revelação. qu'ils puissent marcher Que ele possa andar dans ton chemin no seu caminho, avec fermeté, firmes, avec autorité. com autoridade, Nous détruisons tout type d'attaque de l'ennemi destruindo todo ataque inimigo qui met le doute contra aquele que deixa dúvidas dans les cœurs. nos corações. Nous détruisons tout type d'attaque. Tout type d'attaque. Nous détruisons tout type d'attaque Nós destruímos todo tipo de ataque contre tes fils et tes filles. contra os teus filhos e filhas. Que tu puisses garder leurs pensées. Ô Senhor, guarda os seus pensamentos. Que tu puisses garder les cœurs. Guarde, Senhor, seus corações. Tout type de problème d'identité, Père éternel. Todo problema de identidade, Pai, Nous les amenons devant toi. nós colocamos diante de Et Ti. nous redéclarons ce soir E nós declaramos novamente esta noite ta vérité, a Sua verdade, ta bonté. a Sua bondade. Tu es bon. Você é bom, Tu nous aimes. Tu nos ama, Nous sommes aimés. nós somos Tu amados. nous abandonneras jamais. Tu nous abandonneras jamais. Tu não nos abandonarás jamais. Tu as une terre promise pour nous. Você tem uma terra prometida para nós. Tu as fait de nous une créature si merveilleuse. Você me fez uma criatura maravilhosa. Et tu nous donnes la capacité maintenant E o Senhor nos dá a capacidade de entender, de sortir de sair et d'aller incendier e de incendiar les vies. Les as vies vidas pour toi. para você. Alors Père éternel, nous voulons t'exalter. Então, Pai eterno, nós queremos declarar, Nous voulons te louer. nós queremos te louvar. Tu es le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu tens o nome que está sobre todo nome.
Nul n'est comme toi, Seigneur. Não há outro como tu, Senhor. Nul fait des miracles comme toi. Ninguém pode fazer milagres Nul ne como tu. transforme les vies comme toi. Ninguém pode transformar as vidas como tu. Alors Père éternel, nous nous rendons à toi ce soir. Então, Pai eterno, nós nos rendemos a Ti essa Nous noite. déposons toutes les choses qui nous ont pesé pendant si longtemps. Nós depositamos todas as coisas que nós guardamos durante tanto tempo. Nous déposons les choses qui nous ont pesé depuis 5 ans. Nós, Senhor, depositamos as coisas que estávamos guardando durante 5 anos. Depuis 10 ans. Durante 10 anos. Nous déposons les choses qui nous ont pesé depuis 15 ans. Oh, Senhor, nós depositamos agora as coisas que guardamos durante 15 Nous anos. les déposons au pied de ta croix. Nós depositamos ao pé da cruz. Nous ne regardons pas en arrière, Não olharemos para trás, mais nous allons de l'avant. mas iremos adiante. Et nous voyons le but. E nós chegaremos ao final. Et nous allons terminer la course. Vamos terminar a carreira. Et nous sommes prêts, Père éternel. E estamos prontos, Pai Une eterno. église prête Uma igreja pronta à te recevoir. para te receber. Amen. Amém. Adorons le Seigneur. Adore o Senhor.